Graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Estou de volta para realizar mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. E hoje estaremos estudando a lição de número 7, a mordomia dos dízimos e ofertas. Meu amado, hoje nós vamos falar de um assunto que, para mim, é o beabá do cristão. É coisa que a gente aprende logo no começo. É como se dá a mordomia dos dízimos e da oferta. A igreja local, ela possui contas, ela possui compromissos, despesas, água, luz, telefone, empregado, pastores que vivem integralmente por conta do ministério e eles precisam ser remunerados. E compete à igreja local, à igreja, cuidar e suprir todas essas necessidades. E isso se dá por intermédio dos dízimos e das ofertas. As fontes de recursos da igreja local. Nesse tópico, nós vamos falar quais são as fontes disponíveis que Deus estabeleceu para a sua igreja. Então, vemos aí várias empresas multinacionais com vários patrocinadores, com vários recursos e fontes para suprir a sua demanda, a sua necessidade. E a igreja? A igreja, ela não sai pegando dinheiro para tudo quanto é lado. A igreja que Deus estabeleceu como forma legítima são fontes confiáveis estabelecidas por Deus. E é sobre isso que nós queremos falar nesse tópico. Dízimos e ofertas. A igreja possui duas naturezas, a divina e a humana. A primeira tem em Jesus o seu provedor espiritual. A segunda tem no salvo o seu provedor material. Isto se dá por intermédio dos dízimos e ofertas. Ao proceder desta forma, o salvo em Cristo reconhece que tudo quanto tem vem do Senhor e, portanto, não lhe será um fardo contribuir com seus recursos para o bom andamento da obra de Deus. Ser um dizimista e ofertante é, antes de tudo, um privilégio. Bem, sobre dízimos e ofertas, é uma forma legítima estabelecida por Deus para a igreja arrecadar, angariar recursos para cobrir as despesas que ela tem. Se dá por intermédio do dízimo. E eu destaco que, irmão Mauro, mas que negócio é esse que a igreja precisa de dinheiro? Meu irmão, até Jesus precisou de dinheiro quando esteve aqui na terra, meu irmão. Ele recebia oferta, ele recebia ajuda, mulheres patrocinavam o seu ministério. Então nós precisamos compreender que a igreja ela tem duas naturezas. Ela tem a natureza divina e ela tem também a natureza humana. A natureza divina ela é suprida por Jesus e pelo Espírito Santo. Então, Deus, ele cuida também da natureza espiritual. Agora, a natureza humana, Deus deixou sobre a incumbência dos salvos. Compete aos salvos, aqueles que se converteram e aceitaram a Jesus, serem os provedores material financeiro da igreja. E até esses provedores também são levantados por Deus, porque Deus abre as portas, faz prosperar, Deus faz coisas maravilhosas. Então, a igreja, ela vive ligada ao trono de Deus, espiritualmente ligada a Cristo, que Ele é o cabeça, e humanamente falando, essa instituição, ela depende dos dízimos e das ofertas que são devolvidos por parte daqueles que pertencem a ela. Ao proceder desta forma, todo salvo em Cristo, ele reconhece que tudo quanto tem e quanto vier a ter, pertence ao Senhor.
Então, para ele ser dizimista ou ofertante, de forma alguma, ele vai compreender isso como um fardo, ele vai compreender como um privilégio. Meu irmão, é um privilégio podermos patrocinar a obra de Deus aqui na terra. Deus conta comigo, Deus conta com você. O cuidado com recursos externos. A igreja deve ter na membresia sua única fonte de renda legítima, pois os fins não justificam os meios. Depender de recursos oriundos de fontes duvidáveis é cair no descrédito da membresia e dos descrentes. A dependência financeira da igreja de fontes externas pode limitar sua autonomia na pregação do evangelho e na confrontação das práticas pecaminosas que assolam a sociedade. A história nos ensina que os piores momentos da igreja se deram quando esta teve seu sustento assegurado pelo Estado ou por outras fontes. Muitas barbáries ocorreram durante este período. Qual é o perigo da igreja ter outras fontes para o seu sustento que não seja a membresia? São vários. Primeiro, se a igreja começa a depender de recursos que vêm de fontes duvidáveis, ela corre o risco da sua mensagem ser desacreditada, tanto por parte dos membros como dos descrentes, como aconteceu aqui próximo com os nossos vizinhos argentinos, que durante o regime militar que se instaurou naquele país, a igreja se aliou ao poder e era sustentada pelo governo. Daí a razão de ter ocorrido na Argentina um verdadeiro êxodo por parte dos argentinos que estavam desacreditados da igreja cristã ali, na Argentina. Então, quando a igreja ela tem uma fonte de renda de fonte duvidável, ela cai no descrédito. E eu destaco o seguinte, que a dependência financeira da igreja de fontes externas pode limitar sua autonomia na pregação do evangelho e na confrontação de práticas pecaminosas que assolam a sociedade. Uma igreja que é patrocinada por um grupo de pessoas, por um Estado ou por uma outra instituição, ela perde o quê? A autonomia para pregar a mensagem do Evangelho. O Evangelho é a mensagem da salvação, mas pregar o Evangelho, irmão, envolve também a confrontação do pecado. Nós entendemos que nós devemos pregar somente paz e amor, somente a salvação. Nós vemos Jesus denunciando os pecados, a hipocrisia da sua época, dos religiosos, ele condenando as práticas pecaminosas da sociedade. Nós vamos ver os profetas, como João Batista, criticando o líder político da sua época. Então a igreja ela tem que ter autonomia, liberdade para pregar o evangelho e confrontar as práticas pecaminosas que assolam a sociedade. Então nós compreendemos que na história os piores momentos que a igreja já viveu, quando ela perde a sua identidade, é quando ela se alia ao Estado. E quando ela se alia ao Estado, ela tem assegurado o sustento do clero, do alto clero e de todos que faziam parte da igreja. Aí aconteceu um efeito decorrente desta aliança, que muitas pessoas entravam para a igreja não porque aceitaram a Jesus, porque era interessante participar de uma instituição que tinha o apoio do Império Romano da sua época. Então, nesse período que a igreja se aliou ao Estado e depois ela se tornou mais poderosa do que o Estado, foi o período, meu irmão, de torturas, de assassinato, foi o período de Inquisição. Então, a igreja ela deve ter somente na membresia, nos dízimos e ofertas, a sua fonte de sobrevivência.
Caso contrário, ela perde a sua autonomia, autoridade e credibilidade, tanto perante os membros quanto perante a sociedade. Jesus, ele é o cabeça da igreja, ele cuida dela de forma espiritual, mas também material. E essa parte material ele confiou a mim e a você. Amém, meu querido? O silêncio dos bons é o combustível dos maus. Na Segunda Guerra Mundial, a igreja da época contribuiu para que milhões de judeus fossem mortos nos campos de concentração. O líder máximo da igreja na ocasião fez uma aliança com Adolf Hitler. Desta forma, a igreja perdeu sua autoridade e credibilidade. A igreja deve orar pelo Estado e influenciar a sociedade com a pregação do Evangelho. Só assim ela terá autoridade e autonomia para se posicionar ante aos discursos antissemitas, que é o ódio aos judeus, e a tudo que é contrário aos ensinos de Cristo. Ser igreja é ser a voz de Deus que protesta com veemência ante as injustiças. Eu destaco aqui que o silêncio dos bons é o combustível dos maus, que dá a eles a força que eles precisam. Eu fiz pesquisas e nós averiguamos que durante a Segunda Guerra Mundial, o líder máximo da igreja daquela época, aí nós vamos colocar aí segmentos evangélicos, quando Hitler começou a perseguir algumas igrejas evangélicas, outras fizeram de conta que não estava vendo, que não era com eles, e posteriormente Adolf Hitler perseguiu também as outras igrejas. Mas a igreja católica da época, o Papa, ele fez uma aliança com Adolf Hitler. E desta forma a igreja ela caiu no descrédito, porque milhões e milhões de judeus foram assassinados e a igreja ela ficou calada, omissa e indiferente. Isso é o que dá quando a igreja se une ao Estado ou faz aliança com o Estado. A igreja ela deve orar pelo Estado, orar pelo presidente, orar pelo Congresso, pelo Senado, orar pelo Supremo, pelas instituições e as autoridades e influenciar a sociedade com a pregação do Evangelho. Somente assim, meu querido, ela terá autoridade e autonomia para se posicionar ante discursos de ódio. Contra judeus, contra negros, contra qualquer segmento da sociedade. E também a tudo que é contrário aos ensinos de Cristo. Então a igreja, quando ela se alia ao Estado, ela se cala, ela fica atada, amarrada, porque ela não pode mais protestar, ela não pode mais se posicionar. Então ser igreja, meu irmão, é ser a voz de Deus que protesta com veemência ante as injustiças sociais. Então, nós temos boca, não é só para pregar nos nossos púlpitos, em Gideões e Camboriú, em festival, congresso, que muitas vezes nós temos verdadeiro circo de pregadores para entreter a nossa membresia. Mas o Evangelho é pregar a salvação, é pregar a obra redentora de Cristo, mas é protestar abertamente, publicamente, contra o pecado que corrói e destrói uma sociedade. Outras fontes de recursos. É legítimo a igreja se valer de recursos do Estado para estabelecer projetos que visam socorrer pessoas em estado de vulnerabilidade social. Todavia, esses recursos devem ser aplicados unicamente a tais projetos e nunca na igreja. Daí a necessidade de pessoas qualificadas para o exercício de tais atividades. Os bingos, rifas, jogos de azar devem ser evitados se a obra é de Deus
ele suprirá as necessidades da igreja local. Em período eleitoral, muitos líderes cristãos se valem do cargo para estabelecerem alianças com homens corruptos e pervertidos, visando os votos da membresia. Nós vamos falar aqui de um assunto que muita gente não gosta de falar. Outras fontes de recursos. Como que isso se dá? Primeira coisa, a igreja ela pode criar uma ONG. O que é isso? Uma ONG com projetos sociais. Então, ela vai ter uma ajuda do governo, recursos, projetos, isso se dá por profissionais da assistência social, profissionais da psicologia, profissionais gabaritados e qualificados. Aí eu poderia citar várias instituições e denominações que fazem trabalhos maravilhosos na área social com recursos oriundos do Estado. Agora, o que precisa destacar é que aquele dinheiro não é enviado para a igreja, para as necessidades da igreja, é enviado para a igreja dar o suporte a pessoas em estado de vulnerabilidade. E pelo Brasil afora aí tem muita gente brigando para ser presidente da assistência social, porque já houve vários relatos de desvio de dinheiro por parte de líderes ou de pessoas que pertencem à igreja, que o dinheiro deveria ir para os necessitados e foi parar no bolso de gente grande. Então, esse dinheiro ele precisa ter critério. O governo disponibiliza, desde que a igreja tenha um projeto e profissionais gabaritados para exercer tais atividades. Outra coisa, os bingos, rifas e jogos de azar, eles devem ser não somente evitados, eles são proibidos, meu irmão. Que negócio é esse de fazer bingo, de fazer rifa, de jogo de azar, para poder arrecadar dinheiro para construir a obra de Deus? Olha quantos anos que os muros de Jerusalém ficaram caídos, aproximadamente 100 anos, ou pouco mais de 100 anos, até que Deus levantou um homem chamado Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém. E o templo também ficou abandonado, foi destruído por Nabucodonosor. Mas quando chegou o tempo da reconstrução, Deus levantou o rei que não somente mandou o povo retornar do cativeiro, mas deu tudo o que eles precisavam para a reconstrução do templo. Então a obra, se ela é de Deus, meu irmão, a gente não precisa buscar subterfúgios aí com jogos de azar, com bingo e sorteios, onde um ganha e todos perdem. Então nós não precisamos de subterfúgio. Outra fonte, um perigo também que não foi destacado pelo comentarista, o período eleitoral. E no período eleitoral, muitos líderes cristãos aí da nossa instituição se valem da posição que eles ocupam de pastor presidente, de pastor dirigente, para colocar sentado lá no altar pessoas corruptas, pessoas pervertidas, pessoas que não têm testemunho nenhum de cristão, nem de marido e nem de cidadão, porque está envolvido com desvio de dinheiro público, e pega aquelas pessoas e coloca para sentar ali no altar e apresenta a pessoa, mas não pode apresentá-lo como candidato, mas ele é um convidado. Então aquilo ali é uma tramóia, muitas vezes é uma maracutaia feita nos bastidores por líderes gananciosos, cujo objetivo faz essa aliança com esses políticos corruptos e pervertidos, tendo em vista o voto da membresia. É por isso que quando nós vamos votar, meu irmão, nós temos que pedir a Deus a direção em quem devemos votar. Pastor não manda ninguém votar em ciclano, beltrano. Ele pode expor a opinião dele. Eu vou votar em Beltrano. Mas agora ele querer coagir e quase que orientar, ordenar os membros a votar, meu irmão, nós somos cidadãos brasileiros, nós temos o que a Bíblia fala do culto racional. Eu não vou votar aí lá, sei lá que maracutaia que o pastor arrumou
com esse candidato aí a um cargo político eletivo. Então, meu irmão, durante esse período também, muito dinheiro rola por trás dos bastidores, tá bom? Candidatos que se apresentam aí como evangélicos, não tem nada às vezes de cristão de evangélico lá, vão fazer vergonha na gente. Então a igreja, ela tem que ter somente como fonte de renda o seu dízimo e a oferta. Agora o governo também, nós podemos estabelecer projetos sociais e angariar recursos do Estado para suprir as demandas da igreja com relação aos seus projetos sociais. Estratégia satânica dentro da igreja. Muitos satanistas estão infiltrados dentro de nossas igrejas, ocupando cargos de liderança e destaque. Em sua maioria são pessoas abastadas financeiramente, o que desperta a cobiça de líderes avarentos. A estratégia do diabo é colocar seus adeptos dentro da igreja. Estes, por sua vez, causarão dissensões, divisões, desvios doutrinários e até esfriamento na fé por parte da membresia. Uma igreja poderosa tem na oração contínua sua arma mais poderosa, razão pela qual chegou até aqui. Um satanista infiltrado fará de tudo para destruir a prática da oração fervorosa na igreja. Meu irmão, vou falar de um assunto que não está também proposto na lição, mas eu sinto de Deus falar isso aqui. A estratégia de Satanás é introduzir os seus adeptos, seguidores satanistas dentro de igrejas evangélicas. Irmão Mauro, mas como é que pode um negócio desse? A estratégia de Satanás é essa, ele introduz. E muitas dessas pessoas que são satanistas, elas estão ocupando cargos no alto clero, na liderança, cargo de destaque, cargo de liderança. E são abastadas financeiramente, na maioria são intelectuais que têm diploma, e só o fato dele ter dinheiro já desperta a cobiça de líderes avarentos. Porque se o carroceiro, a irmãzinha assalariada, ela chega na igreja, dificilmente ela tem uma oportunidade, o irmãozinho, numa igreja sede, num templo sede. Agora, o doutor juiz, fulano de tal, doutor deputado, doutor senador, excelentíssima excelência. Aí, esses têm até vez para poder pegar o microfone, são consagrados aí a presbítero, depois a pastor, e depois vão galgando posição. E a estratégia deles, o que é? Causar dissensões, divisão, desvio doutrinário e esfriamento na fé por parte da membresia. Não se deixe enganar. Temos satanistas infiltrados dentro da Assembleia de Deus. Eu falo isso com temor de Deus, com autoridade, com discernimento, sendo respeitoso com a membresia. Então, a Assembleia de Deus, ela é um gigante adormecido. A Assembleia de Deus, ela não tem uma rede de comunicação nacional, ela não tem um canal de TV, ela não tem faculdade, ela não tem escola, é um gigante. Eu fico pensando como que essa instituição está travada, está amarrada. Meu irmão, tem alguma coisa aí, uma urucubaca do inferno aí, meu irmão. Então, nós não podemos ser inocentes demais. Então, quando a força maior que há numa igreja não é o dinheiro, porque a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, uma igreja próspera, mas Jesus disse, não sabe que és um pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Agora, o que é uma igreja poderosa? É uma igreja que tem oração incessante, oração fervorosa. E um satanista, quando ele é infiltrado dentro de uma igreja que tem a prática da oração fervorosa, ele fará de tudo para acabar com aquela oração. Porque Satanás não tem medo de dinheiro da igreja. Satanás não tem medo de uma igreja rica. Do contrário, uma igreja rica muitas vezes se entrega à soberba, ao orgulho e à prepotência. Satanás, ele quer destruir aquela igreja que tem a prática contínua de oração.
quantas das nossas igrejas não mais oram? Quantas convenções que se reúnem, que decisões são tomadas sem o período de jejum, sem período de oração. Decisões são tomadas, só Deus sabe como, irmão. Então nós precisamos compreender que essas fontes extras de renda da igreja, desses dízimos, desses peixes grandes aí, pode ser um perigo. Porque quem já leu obras tratando de satanismo, ocultismo, sabe do que eu estou falando. Então, procure se inteirar sobre isso, procure na internet que você vai ver aí. Tem satanistas dentro da Assembleia de Deus, mas Deus vai arrancar esse lixo, colocar para fora e esta obra vai proliferar, vai crescer e vai seguir adiante. A base bíblica para os dízimos e as ofertas. Muitas pessoas questionam que o dízimo é somente lá no Antigo Testamento. Para que eu vou trabalhar o mês inteiro para dar o meu dízimo para o pastor comer o meu dinheiro? Espera lá, quando você não tinha Jesus, você gastava o seu dinheiro com bebida, com cigarro, com maconha, cocaína, crack, vivia igual um mendigo, um miserável, desgraçado, cheio de pecado, casamento destruído. Agora, quando vai para a igreja, depois começa a criar birra dizendo que dízimo não é de Deus. Então, o que é de Deus, irmão? É sobre isso que nós queremos falar nesse tópico. Os dízimos no Antigo Testamento. O princípio do dízimo é dar a sustentação financeira às pessoas que viviam exclusivamente por conta das coisas relacionadas a Deus. O pai Abraão, quando deu dízimo a Melquisedeque, estava reconhecendo que este era sacerdote do Deus vivo. Posteriormente, Deus estabelecera a tribo de Levi para viver exclusivamente por conta do santo ministério. As demais tribos coube a tarefa de dar-lhes a 10ª parte, dízimo, para suprir-lhe as necessidades pessoais e a manutenção do tabernáculo. A prática do dízimo surgiu antes do pai Abraão e da lei mosaica. Quando nós falamos do dízimo no Antigo Testamento, eu gosto de trabalhar sobre o princípio. Qual é o princípio do dízimo? O princípio do dízimo era dar o suporte financeiro às pessoas que viviam exclusivamente para pregar, ensinar e cuidar das coisas relacionadas a Deus. O Código de Hammurabi, ele é mais antigo do que as leis de Moisés. Lá já eram previstos a prática do dízimo, que é dar sustentação àquelas pessoas que eram tidas como sacerdotes, que cuidavam das coisas concernentes à divindade. Então, Abraão, ele não foi quem inventou o dízimo. Abraão, ele quando se deparou com Melquisedeque, ele compreendera que estava diante de um homem digno, que era sacerdote do Deus Altíssimo numa terra pagã. Então o Espírito comunicou ao Espírito de Abraão, o Espírito Santo comunicou ao Espírito de Abraão que ele estava diante de um sacerdote do Deus vivo. Então o dízimo ele tem esse objetivo, dar o suporte financeiro àquele que de fato vive por tempo integral para cuidar das coisas do Senhor. Posteriormente, nós vamos observar nas leis de Moisés, nas leis de Deus, foi introduzido o dízimo. Eram 12 tribos, Deus separa a tribo de Levi e essa tribo ia ficar na incumbência de ensinar o temor de Deus, a lei de Deus, cuidar do tabernáculo, da limpeza, da manutenção. Para que eles fizessem isso, eles precisariam do suporte financeiro, porque, afinal de contas, eles tinham esposas, tinham filhos, elas comiam, bebiam, calçavam, tinham vida normal, tá bom, meu irmão? Então, o princípio do dízimo é suprir, dar o suporte àqueles que vivem, se dedicam
inteiramente ao ministério, ao santo ministério. E o dízimo, ele remonta a uma prática que vem antes do pai Abraão e a lei mosaica. Porque o princípio é esse: alguém cuida das coisas relacionadas a Deus, à divindade, então essa pessoa precisa do suporte financeiro. O dízimo no Novo Testamento. O princípio do dízimo no Antigo Testamento se aplica à Nova Aliança. Assim o ratificou Jesus em seus ensinos. É lícito dar dízimos ao ministro do Evangelho que o exerce com amor, zelo, dedicação e não por ganância. O dízimo é uma consequência do trabalho prestado e da vocação divina. O desvio de conduta por parte de alguns líderes não anula um princípio divino. Aquele que se fundamenta no mau exemplo de uns para justificar a razão de não devolver o dízimo, na verdade está arrumando um pretexto, pois o primeiro tesoureiro cristão se revelara um ladrão. Como se dá o dízimo no Novo Testamento? Eu trabalhei com você o princípio, o porquê do dízimo. O dízimo ele vem antes de Abraão e antes da lei mosaica, do sacerdócio levítico. E no Novo Testamento, haviam pastores, homens que viviam exclusivamente por conta do ministério. Havia o próprio Jesus, ele recebia oferta, ele recebia ajuda financeira para desenvolver o trabalho, os seus projetos, para cuidar da obra do Senhor, para pregar a mensagem do Evangelho. Jesus precisou de dinheiro, tá bom, meu irmão? E mas Jesus, o dízimo era lá no Antigo Testamento, então quer dizer que no Novo Testamento a esposa do pastor não come, os filhos do pastor não estudam, o pastor anda de chinelo de dedo, ele anda maltrapio, fedorento, mal cheiroso, porque a igreja não cuida dele. Então, o dízimo, meu irmão, no Novo Testamento, Jesus ele ratificou. Ele falou, olha, deveria sim fazer essas coisas sem negar, sem negligenciar as outras. Jesus fala do dízimo. Ele não pregou contra o dízimo, porque o princípio do dízimo é dar o suporte. Ele mesmo precisou de suporte financeiro. E os apóstolos também precisaram de suporte financeiro. E outra coisa, o dízimo ele é uma consequência do trabalho prestado e da vocação divina. Então, o dízimo não é o objetivo de alguém entrar no ministério, porque para recolher dízimo, hoje no Brasil nós temos isso. Muitas igrejas no Brasil são criadas, abertas todos os dias, não com visão de reino de almas. As pessoas estão visando o quê? O dinheiro, o dízimo e as ofertas, campanhas correntes. Então, isso aí é uma inversão de valores, tá bom, meu irmão? É uma inversão de valores. Agora, eu destaco que o desvio de conduta por parte de alguns líderes não anula um princípio divino. Ah, não, o pastor tá pegando dinheiro, está desviando, está andando de carro de luxo, tem tantas propriedades, e eu não vou dar dízimo mais não. Então, meu irmão, eu quero fazer algumas ponderações aqui, que aquele que se fundamenta no mau exemplo de uns para justificar a razão de não devolver o dízimo, na verdade ele está arrumando um pretexto. Por quê? O primeiro tesoureiro do cristianismo, que era Judas, se revelou posteriormente um ladrão. De Judas, ele roubava. Não, meu irmão, o primeiro tesoureiro era o primeiro tesoureiro e Jesus era presidente do ministério. Agora, vamos parar de dar oferta para Jesus porque tem alguém lá que está pegando dinheiro? Olha o final de Judas como é que foi, meu querido. Então, há pessoas que arrumam pretexto. Eu não vou dar o dízimo por causa disso, eu não vou dar o dízimo por causa daquilo. Quando eu vejo pessoas assim, na verdade, a compreensão que eu tenho é que não entenderam o que é o Evangelho, não entenderam a mensagem da cruz. São pessoas que usam o dízimo como um pretexto, mas tem na vida delas pecados ocultos. Aquilo ali é só para desviar o foco das atenções.
Existem maus exemplos? Existem aproveitadores? Existem, mas o dízimo não é uma invenção do homem, foi estabelecido por Deus e ratificado por Cristo. Então, o mau testemunho e o desvio de conduta de pessoas mal intencionadas não anulam um preceito divino. Tá bom, meu irmão? É a mesma coisa do casamento. O casamento é de Deus. Agora, quando há divórcio, separação, ninguém mais vai casar porque está havendo divórcio. Então, não estou aí se alguém jogou o casamento dele por água abaixo, botou tudo a perder. Eu sei que eu vou manter o meu, querido. Então, um preceito divino, ele não deve ser anulado por causa do desvio de conduta de alguns. As ofertas nas Escrituras. Barnabé não se limitou a apenas devolver o dízimo. Ele foi muito além. Vendera uma propriedade por um bom preço, pegou todo o dinheiro e entregou aos pés dos apóstolos. Ele revelou um grande amor à obra de Deus e desapego às coisas. Seu exemplo impactou gerações ao longo da história. No ato da oferta, o ofertante revela o quão grato é ao Senhor por todas as bênçãos recebidas e declara que o Senhor Jesus é a sua maior riqueza. O ofertante não serve a Deus por causa dos bens, mas o serve com todos os seus bens. Isto é gratidão e reconhecimento. Como se dá as ofertas nas Escrituras? Eu tomo como exemplo aqui Barnabé. Barnabé ele não se contentou apenas dar o dízimo. Ele vendeu uma propriedade e trouxe aos pés dos apóstolos. Aquele ali foi o maior ofertante da história do início da igreja. Ele vendeu os seus bens e posteriormente muitas pessoas seguiram o seu exemplo. Então, o gesto de Barnabé influenciou muitos, milhares e milhares de pessoas ao longo da história do cristianismo. Ele mostrou um verdadeiro desapego às coisas e aos bens. Ele revelou que um grande amor à obra de Deus. Hoje nós vemos muitas pessoas com apego às coisas, aos bens. Barnabé, ele andou na contramão do que muitos líderes, que muitos crentes estão fazendo. Estão se apegando às coisas e desprezando as pessoas. Destaco que no ato da oferta, o ofertante, ele revela o quão grato é o Senhor. Por que ele está revelando? Porque ele reconhece que tudo quanto ele tem, seja casa, seja o carro, seja o diploma, seja o emprego, seja a saúde, seja o vigor, o emprego, tudo que ele tem vem de Deus. E quando ele dá a oferta, ele está declarando que o seu maior bem, a sua maior riqueza é o Senhor Jesus. Eu destaco também que o ofertante não serve a Deus por causa dos bens, mas ele o serve com todos os seus bens. Isto é gratidão e reconhecimento. Quando nós estamos dando a nossa oferta, seja ela lá no fundo do nosso coração, quando nós entregamos o melhor que nós temos, meu irmão, nós estamos mostrando para Deus. E nós não servimos por causa dos bens, por causa das coisas. Do contrário, nós servimos a Deus até com os nossos bens. Eu conheço pessoas que deu carro para a obra de Deus, que deu propriedade para a obra de Deus, que deu terreno para a obra de Deus. Pessoas até descrentes, irmãos, movidos por um sentimento de gratidão a Deus, deram ajuda na construção de igrejas, ofertaram bancos, porque reconhece que foram abençoadas por Deus. Talvez não professam a fé em Cristo como nós professamos, mas ele serviu a Deus com os seus bens. E agora tem muitos crentes que servem a Deus por causa dos bens, por causa das coisas. Então, muitas vezes, Deus usa um descrente para ensinar o crente como servir ao Senhor.
Muitos falam assim, o rei Ciro. O rei Ciro era um rei pagão, de fato era um rei pagão. Porém, meu irmão, ele foi usado por Deus, primeiro, para libertar o povo do cativeiro. Ele liberou para o povo para ir. Segundo, ele enviou todos os recursos necessários para a reconstrução do templo. Posteriormente, nós vamos ver um outro rei pagão enviando Neemias e dando a ele todo o suporte financeiro que ele precisava para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E há muito crente que é assim, mão amarrada. Ele consegue atravessar o mar Atlântico a nado com um sorrisal na mão que é mão fechada. Parece que tem a mão mirrada, que não dá uma oferta, não ajuda, e quando vê alguém ajudando, fica atrapalhando ainda. Entrou nele um espírito, meu irmão, de avareza, meu irmão. Em nome de Jesus, que nós não venhamos servir a Deus por causa das coisas, por causa dos bens, mas que os nossos bens, irmãos, sejam um canal de bênção para a obra de Deus. Texto bíblico, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Salmos 16, versículo 2. Meu irmão, qual outro bem você tem? Nós não temos outro bem. Tudo que nós temos, irmão, pode nos ser tomado. O seu emprego pode ser tirado, o seu carro pode ser roubado, a sua casa pode vir um terremoto, uma catástrofe natural e você perder, a sua saúde pode ser arrancada, até o seu estudo, você pode sofrer um acidente cerebral e ficar impossibilitado, não lembrando nem que função você exercia. Tudo pode ser arrancado, mas quando Deus ele é o nosso tesouro, o salmista fala, olha, outro bem além de ti eu não tenho, o Senhor é o meu bem. Então, se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Deus é o nosso tesouro, é a nossa riqueza, é a nossa saúde, é a nossa prosperidade, é a razão da estabilidade do nosso casamento, é a razão pela qual acordamos pela manhã, porque tudo é feito dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias a ele eternamente. Amém. A mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Nós vamos, nesse tópico, analisar como se dá a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Como deve-se proceder? Você tem autonomia para pegar o seu dízimo e fazer dele o que você quer, porque, afinal de contas, foi você que trabalhou? Então, nós vamos compreender isso aqui dentro desse tópico. Como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local? Quem pertence à igreja local usufrui de toda a estrutura que ela oferece, salas, departamento infantil, assentos, professores e cooperadores. Ao devolver o dízimo, a pessoa está propiciando a continuidade e ampliação do trabalho. Ser dizimista é uma dádiva, é ser uma dádiva de Deus para a sua obra. O valor a ser entregue deve ser a 10ª da renda da pessoa. Fazer uso do próprio dízimo para ajudar os necessitados é uma distorção bíblica. Esse deverá ser entregue unicamente na casa do Senhor, na tesouraria. Então, como se deve dar a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local? Primeiro, irmão, você trabalhou, Deus te deu a oportunidade. Salmo 103, é Ele que enche a tua boca de bens, de sorte que a sua alma prospera, Ele te faz prosperar. Então você trabalhou, aquela 10ª você vai devolver à casa de Deus, aquilo ali chama dízimo, porque você pertence a uma igreja, por exemplo, a minha igreja aqui, ela tem banco, ela tem som, tem ventilador, tem luz, tem bebedouro, tem banheiro, tem departamento infantil, é um lugar aconchegante de acolhimento. Eu estou usufruindo de tudo aquilo. Então, eu tenho que ter o bom senso de compreender que eu tenho que contribuir também para o bom andamento desta obra da igreja, porque foi a porta que Deus abriu
onde me ensinaram o caminho da salvação e onde eu exerço a mordomia dos dons espirituais e ministério que Deus me confiou. Então, ser dizimista é, antes de tudo, você ser uma dádiva de Deus para a sua obra, tá bom, meu querido? E o valor que deve ser entregue é a 10ª parte da renda da pessoa. 10% daquilo que a pessoa recebe. Algumas exceções que nós vamos tratar mais à frente. Agora, você pegar o seu dízimo, 10% da sua renda, e sair distribuindo para as pessoas carentes, necessitadas, no semáforo, pessoas em dificuldade, meu irmão, você não tem esse direito. Você pode fazer como uma oferta pessoal à pessoa. Agora, você pegar o seu dízimo e devolver e dar o destino para ele, não. A Bíblia fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, dízimo, eu não sou administrador dele, eu tenho que devolvê-lo na casa de Deus. E a diretoria, a tesouraria, com temor de Deus, fará a gestão desse dinheiro. Ah, irmão Mauro, e se o dinheiro for desviado e for roubado? Não, eu já falei sobre isso. O primeiro tesoureiro do cristianismo se revelou um ladrão. Ele não entrou como ladrão, mas posteriormente ele se revelou um ladrão. Então, a má conduta de alguns não anula um princípio divino. Amém, querido? Eu estou certo que eu estou cumprindo com a minha parte. Agora, se alguém está usando de má fé, meu irmão, aí é uma questão entre ele e Deus. Tá bom, meu querido? O dízimo dos empresários. Quem trabalha por conta própria ou é patrão, não deve dar a 10ª parte de tudo que recebe. É preciso que se faça o cálculo do montante recebido e todos os gastos. Só depois será possível compreender o lucro obtido. É deste lucro obtido que será retirada a 10ª parte. Se esses critérios não forem observados, a pessoa incorre no risco de falência. Há inúmeros relatos de pessoas que, por conta própria e movidos por uma fé pessoal, dão dízimo do montante recebido. Tal prática não é uma regra, trata-se de uma exceção. O dízimo dos empresários. É um tópico à parte que precisa ser discutido, porque alguns irmãos têm dificuldade. Quem é empresário, ele tem, muitas vezes, vários empregados, aluguel, publicidade, ele tem impostos a pagar e ele tem que juntar todas essas despesas, somar com o que entrou, subtrair despesas de gastos e ver o que restou. Aquilo ali é o lucro. Tá bom, meu irmão? Imagina, por exemplo, eu coloco uma situação que alguém é um vendedor de carro. Ele compra um carro por R$32 mil e vende esse carro por R$35 mil. Então, irmão Mauro, o dízimo então tem que ser R$3.500. Mas se ele der o dízimo de 3.500, ele está tirando dinheiro do bolso. Então, ele está correndo para o quê? Para quebrar, para falência. Então, o correto é separar as despesas. Ele gastou o quê? 32 mil com o carro. Vendeu por 35, teve um lucro de 3 mil. Então, ali, sobre esse lucro de 3 mil, ele vai calcular as despesas que ele tem com aluguel, com água, luz. Isso aqui é só um exemplo, porque em alguns casos, quem trabalha no campo, aí ele tem dificuldade. Então, certo, para não incorrer no risco de pecar e de errar, é você ter uma planilha de gastos, despesas, lucros, o que entrou, o que saiu, para você não correr o risco de pecar contra Deus. Mas também para você não fazer uma má gestão e acabar indo à bancarrota, acabar quebrando e falindo, tá bom, meu irmão? Então, eu dou exemplo aí do vendedor de carro e também dou exemplo do fotógrafo. Fotógrafo, eu atuei como fotógrafo e cameraman, cinegrafista, cobrindo eventos. Muitas vezes um serviço que era R$ 2.500, nós tínhamos aí uma despesa de R$ 900. E o lucro que vinha na época era de R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 1.600. Então o dízimo ele tinha que ser dado a partir daquele lucro.
Agora, eu particularmente, eu dava o dízimo do bruto. Entrou 2.500, eu dava do bruto. Então, é uma fé pessoal, uma decisão pessoal. Então, eu estava movido por uma fé, e há inúmeros relatos também de irmãos que têm uma fé pessoal. Mas isso aí, meu irmão, não serve de referência talvez para você. O modelo e o padrão é você subtrair o que é gasto, despesas do que entrou, e daí subtrair o lucro, e desse lucro você tirar o dízimo, tá bom, meu irmão? Glórias a Deus. O controle da renda. Em se tratando de finanças e dízimo, o melhor é sempre anotar tudo, ter controle do que entra e do que sai. O mais correto é ter o suporte de um contador para não incorrer em erros. Uma receita infalível é: seja zeloso e sincero para com Deus em todos os seus negócios. Na dúvida, dê sempre o melhor para Ele. Não se deixe dominar pelo espírito da avareza. O fabricante do creme dental Colgate passou a dar 90% de dízimo e ficar com 10%. Deus o fez prosperar de forma sobrenatural. Ele deseja fazer o mesmo em nossas vidas. Aqui fala sobre o controle da renda, meu irmão. O certo é, primeiro, ser empresário, é autônomo, você ter o suporte de um contador, para você saber o que de fato é lucro que entrou, para você separar o seu dízimo. Agora, tome cuidado para não entrar em você um espírito de avareza, que você dá menos do que realmente você conseguiu, o que você alcançou, como foi o caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira venderam a propriedade por um valor exorbitante, mas, no entanto, eles trouxeram uma parte do valor que eles receberam. E eles foram o quê? Morreram todos dois na igreja, porque entrou neles um espírito de avareza. Eu destaco aqui, Colgate, conforme eu pesquisei, é o somatório de Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses, porém em inglês. O fabricante da Colgate, ele foi prosperando tanto que por fim ele dava 90% de dízimo e ficava com 10%, porque Deus fez ele prosperar de uma forma sobrenatural, tá bom, meu irmão? E Deus deseja fazer o mesmo em nossas vidas. O que eu não vou fazer, o que é irresponsável da minha parte, é falar que você vai dar 20%, 30%, dízimo é 10%, tá bom, meu irmão? Agora existe a oferta ela é voluntária. Na oferta você expressa assim também a sua gratidão. A lição de hoje ela foi uma lição mais informativa. Eu acredito que você não tem dificuldade de compreender isso, porque esse é o beabá daqueles que aceitaram a Jesus, que compreendem que eles foram chamados para serem frutíferos na obra de Deus. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, cobre-nos com Teu sangue, abençoa a nossa vida financeira, as nossas finanças, os nossos empreendimentos. Repreende, meu Deus, o destruidor, o cortador, o migrador. Repreende as enfermidades na nossa vida, no nosso lar. Meu Deus, ensina-nos a ser dizimistas fiéis, ofertantes, ó Pai, autênticos e verdadeiros. Nós não queremos servir o Senhor por causa dos bens, mas queremos colocar os nossos bens ao dispor da sua obra para que o Senhor possa usar-nos. Meu Deus, toma as nossas vidas, nos abençoe de uma forma poderosa, prospere o teu povo, para que ele seja uma coluna na obra do Senhor para patrocinar os projetos do Senhor aqui nesta terra. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus,
não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida e em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição, mas eu tenho a certeza que nem eu e nem você estaremos aqui, porque nós encontraremos com o nosso Senhor por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe no nome de Jesus.